Então o Léo Lins, a ponto de ser preso, fez uma piada agora com a questão lá do Miguel, né? Daquela parte lá que ele rasga o papel do médico lá, onde constava que a pessoa tinha câncer. E ele fala, então é fácil, é só rasgar o papel da justiça, né? O que o Léo está apontando é que existe uma questão muito grave no Brasil ocorrendo e ninguém toma providência, né? Essas coisas que têm acontecido nas igrejas há muitos anos, muitas décadas, são coisas gravíssimas, né? Então, ele mesmo na situação de lascado que ele está, ele ainda faz uma piada. Esse tipo de piada seria uma coisa simples, natural. O erro do Léo Lins, o erro é que ele precisava se retratar. Aquela piada sobre Marielle, né? A piada é exatamente assim. É como se Marielle estivesse chegando no inferno e falasse assim: quem deu bebida, quem deu drink para essa mulher beber? E aí, quando olhasse, o diabo olhasse, via o uísque saindo pelos furos, né, das balas. Isso daí é uma das piadas, fora outras piadas de cunho sexual, de cunho sexual com menores de idade, inclusive até entre pai, tio, filho, né? Pai com filho, tio com filho. Isso foram coisas muito graves, isso é crime, isso não tem desculpa. Agora, 8 anos de cadeia por uma piada, isso é inadmissível. Eu não acho certo. 8 anos de cadeia, uma multa de 1 ou 2 milhões, isso é um absurdo, cara. Entendeu? Eu acho que a gente não pode pegar uma pessoa que comete um erro, mas que já cometeu muitas coisas boas, já fez coisas boas pela sociedade, fazer rir, né? Essa arte de fazer rir é fazer com que você tira as coisas ruins que tem na vida das pessoas, como depressão, mau humor. A gente é uma sociedade melhor quando a gente ri, quando a gente se reúne para sorrir, quando a gente compartilha momentos. Então, um artista, se você não consegue entender isso, que um artista ele traz benefícios para a sociedade, então você precisa entender que alguma coisa está errada na sua vida. Porque o que acontece? Nós que somos mais pobres não frequentamos shows de stand-up. Eu nunca fui em um show. Danilo Gentili, do Murilo Couto, do Léo Lins, eu nunca fui em um show, né? A coisa mais próxima de um show que eu fui foi teatro, raramente, quando eu era pequeno. Então, para nós que somos mais pobres, a gente não compartilha muito desse tipo de atração, né? Eu queria ir muito no show do Quesne, né? Acho que as piadas deles são engraçadas e nunca fui. Então, a dificuldade que nós temos, por quê? Pô, nós temos trabalhadores aí na escala 6 por 1. E às vezes o cara não tem condições de ir num show desse, não é a prioridade dele. Então a gente não entende os benefícios que o teatro, que o artista traz, né, para a sociedade. Mas a gente só entende isso pela internet. Eu não posso jamais ter um cara como o Léo Lins, que sempre fez a gente rir, e porque ele errou, né, ele cometeu um erro, talvez eu não sei se ele consegue enxergar essa a gravidade desse erro, eu não consigo entender como que as pessoas podem rir com o cara e agora massacrar o cara. Entende? Todos nós seres humanos cometemos erros, eu sempre falo isso. Se fossem gravados nossos erros, a gente poderia também estar preso, né? A maioria de nós estaríamos presos. Quantas coisas que a gente fala que às vezes não dá em nada, ou que alguém não pegou a situação, né? Então, ser preso por conta de uma coisa que eu estou dizendo que foi grave, sim, foi grave. O que cabe fazer? Tirar do ar esse tipo de coisa, ele se retratar sinceramente, né? Eu acho que o comediante ele acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade, porque ele, na mentalidade dele ele acredita que fazer sorrir é uma coisa maior do que isso, né? É você, tipo assim, é como se ele achasse que dá para se fazer tirar sorrisos de uma situação trágica, né? Só que não dá, porque você tem também o lado sensível das pessoas que pensam nos familiares, que pensa que poderia ser um familiar nosso, e a gente chega até a pensar
que políticos de direita podem ter pedido para que se fizesse essa piada. Essa é a realidade, tá? Porque você lembra da questão lá de Marielle, quebraram lá a placa da mulher, né? Hoje em dia no centro da cidade tem uma estátua em homenagem a Marielle, né? Eu acho que até isso de respeito. Então, Léo, a situação que você não está entendendo é que o Brasil é um país politizado, né? E quando você ataca uma pessoa que é, além de ser uma mulher negra, uma assistente social, uma mulher que foi eleita pelo povo com 50 mil votos, parece, a morte trágica dela, e ainda ela ser de esquerda, você fere metade do país, né? Praticamente metade do país fica chateado com essa questão. Eu acho até que seria errado a gente só ficar chateado com essa questão. Poderia, se fizesse uma piada com uma pessoa estranha que fosse sofrer da mesma forma, que tivesse sofrido da mesma forma, né, retificando aqui, já seria uma coisa muito ruim, né? Eu tenho certeza que o povo também reagiria. Agora, na questão política, pior ainda, a reação é muito maior, né? Por se tratar de uma assistente social, uma mulher que era do povo, né? Alguns acusam de outra forma, falam, vê a história de uma outra forma, não importa. O que importa é que a pessoa teve sua vida ceifada, não só ela, mas também o motorista dela, que é muito esquecido, né? Parece que só ela que está em foco, mas a gente se esquece também do motorista Anderson. E se a gente não se comove com essas questões, a gente não é ser humano, tá? A gente não é ser humano. Se a gente não tem essa comoção acontecendo no nosso país, com a nossa gente, com o nosso povo, a gente não é ser humano. Porque uma coisa é você ver notícias no jornal, eu tenho sensibilidade até o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Com aquela população. Eu tenho essa sensibilidade. Aí quando você vai ver os comentários, as pessoas acreditam que aquelas pessoas lá pertencem ao terrorismo, pertencem ao Hamas. Eles acreditam que aquelas pessoas todas fazem parte. E essa falsa informação internacional, né, essa falsa mídia internacional, acaba fazendo com que as pessoas tenham opiniões diversas. Mas quando você vai ver o autor, aí as pessoas que acusam Israel. Na verdade, não é Israel o culpado por isso, é o governo Netanyahu. Tá? Então você tem que saber os dois lados da história, você tem que ir profundamente na história para você entender. Nós estamos na era da informação, vivendo com as maiores desinformações. Isso é um absurdo, porque você hoje não caça em livros, você tem até inteligência artificial para te ajudar no entendimento. Só que existe uma coisa que bloqueia o ser humano. Ele quer falar aquilo e ele reúne provas para o seu próprio argumento. Ele quer que o seu achismo seja documentado, tenha força. Só que a verdade ela sempre prevalece, né? A mentira dura por um período de tempo. E às vezes você explicando a situação, ainda assim a pessoa ainda fica magoada ainda, porque ela queria que fosse da forma como ela pensa. E olha como é que é a situação da gente lidar com gente assim, né? Que não aprende, que não tem interesse em aprender. Então, eu sempre falo aqui, cara, Léo, você precisava rever o que você disse, pedir perdão às famílias, fazer algo relacionado a isso. Porque se você manter essa postura, né, e você vai manter a postura contra juízes, mano, a sentença pode sair errada, pode sair o que for, mas vai te prejudicar. Você precisa entender que você precisa se desculpar, que você precisa se retratar, que cabe essa retratação. A sua não retratação está dizendo para a sociedade que você está batendo na tecla de que vai continuar fazendo essas piadas, né? E aí, será que vai valer a pena você enfrentar o mundo todo e depois ser prejudicado? Porque e se a sua pena vai dobrar? E se a justiça quiser dobrar, você sabe que a retaliação é forte, né? Então, tipo assim, ninguém, nem do lado artístico, nem muitas vezes o público, algumas pessoas, né, quer ver a sua derrota, quer ver você perder sua juventude na cadeia, né? Quer ver o palhaço triste, né?
Então, tem que se refletir sobre isso. Eu não sei se você tá trabalhando de forma madura com isso. Que tipo de assessoria você está tendo? Porque tem que conversar, tem que amadurecer isso, né? Tem que amadurecer essa ideia de como você vai se conduzir sinceramente, entendeu? Cara, você vai ter que abrir mão desse tipo de teatro, porque senão você vai abrir mão da sua vida. Essa é a realidade.